vida. Na visão de vocês, num universo potencialmente infinito, né? Há vida fora da Terra? E quando eu digo vida, não só a vida, mas vida inteligente, com capacidade técnica. Você viu em primeira mão isso, Marcos? Conte pra Fala você. Se você falar assim, vai dar um corte legal. A minha opinião ela é mais polêmica, mas manda a sua. Deixa eu começar, mas assim, o que acontece? Se você imaginar, eu vou dar primeiro a razão e depois a conclusão. Se você imaginar o que nós teoricamente consideramos como idade do universo, né, mais de 14 bilhões de anos, se você considerar o que nós consideramos como idade do nosso sistema solar, mais de 4 bilhões, e o tempo que a gente está aqui na Terra como ser humano considerado nessa nossa forma atual, vamos dizer assim, vai dar 100 mil anos, um pouco mais, assim por diante, nós somos ainda vamos dizer assim, o garoto novo no bairro, né? A gente não conhece muito do restante. A possibilidade de haver vida durante todo, ter se desenvolvido em outros lugares do universo ao longo de todo esse tempo que nós não estivemos presentes na sala de aula, é muito grande, ou seja, eu diria 100%. Então, o problema que eu vejo nisso é como se encontrar, né? Porque, obviamente, o universo é muito grande. Aí vem, mas pode ser que o pessoal, ao longo desse período todo, né, tenha desenvolvido uma civilização tecnologicamente muito mais avançada que a gente e tenha uma capacidade de viajar diferente que a gente. Pode ser, não é uma possibilidade. Então, assim, quando você fala, olha, você acredita em vida fora da Terra? Fala, acredito, 100%. Você acredita que eles estão aqui entre a gente? Aí eu falo, aí a probabilidade cai muito, entendeu? Eu acho muito improvável deles encontrarem. Por que eles vão vir aqui nesse pedacinho, né? Nesse planetinho minúsculo aqui ponto azul. né? Isso. Então aí eu já acho muito improvável. Existe, se você pergunta assim, existe objeto voador não identificado? Tecnicamente existem. A maioria das coisas você identifica. Isso aqui pode ser uma nuvem, isso aqui pode ser um avião, isso aqui pode ser um helicóptero, isso aqui pode ser, sei lá, qualquer tipo de coisa que você explica naturalmente, mas existem algumas coisas que você não consegue, mas a percentual disso é muito baixo. Tem duas explicações, ou isso é alguma coisa realmente construída de forma diferente, fora do planeta. Isso aí pode ser uma coisa construída pela gente, que a gente não conhece ainda, algum sistema novo, né? Ou isso aí é um efeito natural que a gente não conhece ainda. Então, mesmo assim, existem algumas discussões sobre isso, né? Então, eu não vou entrar para esse lado, porque geralmente o pessoal fica meio frustrado quando eu falo assim, eu não acredito, né? Você fala, você já viu um OVNI, assim, da coisa? Eu já vi coisas estranhas que eu não consigo explicar, sim. Mas pode ser que a gente, estudando mais aquilo, você consiga explicar. Entendi. O que me veio na cabeça quando você falou de OVNI, né, é que tem muita coisa não identificada, mas que pode ser natural ou até inventado pelo homem, o pessoal só não identificou naquele momento. Porque outro dia, a NASA admitiu a existência de OVNIs. Eu falei, porra, não é nada isso, não, né? Mas aí não foi isso, não. Eles falaram o quê? Não. O negócio é o seguinte, eles foram mais além? Mas não, o que eu ia falar, até antes de vocês complementarem, é que você falando, Marcos, o que me veio na cabeça é aqueles Full Fighters na Segunda Guerra Mundial. Isso. E o pessoal fala também que eram umas bolas de fogo que ficavam próximas dos aviões da Segunda Guerra e depois também sobre o número de avistamentos de OVNIs durante aquela fase da corrida nuclear. E que havia muito avistamento próximo de bases nucleares. Eu falei, caramba, será que é uma coincidência ou tem alguma coisa por trás, como se o homem estivesse perto de destruir e eles estão vigiando? Será que vão fazer muita merda? Olhando assim? Mas diga isso, Sargento, por favor. Efeito da formiga. Cara, primeiro eu vou dar minha opinião sobre o negócio da vida, né? Eu tenho uma opinião mais polêmica do que e diferente. Adoro a parte polêmica. Eu acho que a vida microbiana, cara, vai existir tranquilamente. Até que no sistema solar deve ter, entendeu? Ali nas luas congeladas, ali de Europa, Encélado, que tem um oceano de água líquida no meio ali, provavelmente deve ter vida microbiana. Já não acharam vida microbiana? Não, ainda não. Não acharam nada. Mas provavelmente deve ter. Agora, vida assim como a nossa, né? Aí tem duas coisas muito legais, né? Uma delas que acho que todo mundo já ouviu falar, que é o tal do paradoxo de Fermi. Já ouviu falar? Sim, se Então, tem vida assim, né, 100% de chance, cadê o pessoal? Cadê? Onde que tá todo mundo? E aí o paradoxo de Fermi leva a várias coisas, né? Uma delas foi o que um cara fez, o Frank Drake, lá na década de 60. Equação de Drake. Ele criou a equação de Drake, que era uma maneira de tentar calcular, estimar qual a probabilidade de ter vida inteligente igual a nossa por aí. Aí ele chuta lá, um monte de número era chutado na época,
mas hoje esses números já não são mais tão chutados assim, isso que é legal. Então vamos lá, ó. Para ter vida como a gente conhece, tem que ter um planeta parecido com a Terra, certo? Orbitando uma estrela parecida com o Sol a uma distância que a gente conhece. Tem que ter uma atmosfera. Essa atmosfera tem que ter X% de nitrogênio, de oxigênio, de dióxido de carbono, monóxido de carbono e várias outras coisas. Uma outra coisa que já sabem hoje, para ter uma vida mesmo, você tem que ter placa tectônica, tem que ter tectonismo, porque senão você não cria um negócio muito importante aqui na Terra, que é o ciclo do carbono, que é você reciclar o carbono na profundidade da Terra e trazer para frente. Isso é interessante. Olha quantas coisas eu falei aqui. Falei 10 coisas em questão de 2 segundos. Fora isso, tem que ter uma lua. Essa lua tem que ser grande proporcionalmente, igual a nossa lua. Ela é a maior lua proporcional a um planeta do sistema solar. Então, ela protege. A lua, será que a lua teve campo magnético no passado e ajudou a proteger a Terra? Então, olha quantas variáveis você vai colocando. Isso que muito provavelmente a gente não saiba nem quais são todas as variáveis. Porque uma das grandes questões hoje ainda, cara, semana passada mesmo eu fiz um vídeo que a gente não sabe ainda como a vida começou. Como a vida começou, a gente não sabe. Existem teorias, mas a gente não consegue afirmar, não, a vida começou assim, tinha ali uma poça d'água, tinha ali os aminoácidos, veio um raio, tem a teoria do raio, tem várias teorias. Aspermia. Tem várias teorias que tentam explicar. Só que a gente não sabe. Olha quanta coisa tem. E ainda no final dessa variável, você adiciona uma coisa que o pessoal está colocando hoje, que é a autodestruição. Eu tenho anotado aqui, eu li Cosmos, né? Gosto muito da obra do Sagan. Ele vai falando aqui, número de estrelas na Via Láctea, quando ele vai fazer a equação de Drake, fração de estrelas com sistemas planetários, depois fração de planetas num sistema adequados à vida, fração de planetas onde efetivamente surge vida, fração de planetas em que surge vida inteligente, em que surge vida inteligente e técnica, capaz de se comunicar de modo interestelar, e o sétimo, que é o mais interessante, a fração de tempo de vida planetária, agraciado com uma civilização técnica, ou seja... E ainda tem a outra que hoje eles completam a equação de Drake, que é a última coisa, que é a autodestruição. É porque é a fração de tempo que tem. Porque pode ser que o universo estivesse borbulhando de vida há 10 bilhões de anos. E aí todo mundo se destruiu. É uma das coisas, o pessoal fala, é o tal do grande filtro. Será que nós somos muito novo? Será que nós somos muito antigo? A gente não sabe. Então aí, a minha conclusão, pra mim, cara, vida inteligente, assim, igual a nossa, não tem, entendeu? Não tem. O pessoal fica revoltado, me xingam, querem me bater na rua. Mas vida microbiana... Mas aí até uma pergunta que me veio na cabeça, aqui enquanto você falava dessas premissas. Olha, tem que ter um planeta parecido com a Terra, uma distância de uma estrela parecida com o Sol, mais ou menos a mesma coisa. Será que a gente não está partindo da premissa errada nesse caso? Será que a vida só poderia se desenvolver nessas características? Esse que eu ia falar também. Esse é o grande ponto, cara. E se não precisar de nada disso? Tipo assim, o que é a vida? O que é a vida? No final das contas, essa é uma grande discussão. Tanto, se você considerar como um ser independente, com um ciclo de vida, e que tenha a capacidade de reproduzir de alguma forma, sei lá, pode ser diferente, pode ser de alguma outra coisa. Então, eu já ouvi tantas coisas sobre isso, que às vezes eu fico repetindo. Outra, tipo assim, olha, se você observar na natureza, você tem criaturas muito pequenininhas com um ciclo de vida muito pequeno, criaturas muito grandes com um ciclo de vida bem maior. Né? Se você levar isso aí ao extremo, né, os limites de um lado e de outro, de repente pode existir microcosmos ou macrocosmos, né, com essa coisa que a gente reconhece que existe uma vida, mas você não sabe o que aquilo é uma vida. Algo assim. Então tem muita coisa aí a se pensar. Mas a sua pergunta é legal. Será que é errado procurar? Porque a gente procura algo que seja parecido com a gente. Será que esse é o caminho certo? Essa é uma discussão que tem mesmo, entendeu? Por que a gente não procura? O pessoal até fala, vida baseada em silício, entendeu? Silício é um outro elemento. A nossa vida é baseada em carbono, né? Mas tem um elemento silício que ele seria capaz de fazer ligações e tal também, e poderia. Então, por que a gente não procura vida baseada em silício? Bem, porque aí nós vamos entrar num negócio que tem muito mais coisa desconhecida. A gente tenta procurar pelo menos o que a gente conhece, né? Para ver se a gente acha pelo menos primeiro essa. Mas eu já conversei com astrobiólogos, cara, e tem opiniões diferentes. Uns falam assim, não, eu queria achar algo igual a gente. Outros falam assim, não, eu queria achar mesmo era algo diferente. Que aí que ia ser legal, né? Então...